E aí, Carronalta, tudo bem? Aqui é o Lucas, estou de volta. Demorei um pouquinho dessa vez, estava resolvendo algumas questões aqui no canal e estava fazendo algumas pesquisas para trazer um conteúdo mais detalhado. E antes de mais nada, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal e já deixa o seu like aí. Aproveita, compartilha com os amigos, segue a gente nas redes sociais, vou deixar aqui na descrição, lá no Instagram, onde a gente faz as postagens e comenta os vídeos, traz alguns detalhes que não estão aqui para o vídeo não ficar muito longo, e também a gente traz alguns conteúdos que são uma prévia do que a gente pode trazer no canal, então você participando fica muito mais fácil. Sem mais delongas, eu vou falar hoje sobre o seguinte, pessoal. Eu vou fazer uma abordagem sobre a SF90 Stradale, a Ferrari que foi lançada em 2019, mas ela está causando um burburinho mais agora, principalmente aqui no mercado brasileiro, que na verdade ainda não tem nenhum aqui. Só que é o seguinte, o pessoal diz que está trazendo algumas, só que está repleto de Ferrari F8 tributo aí. Todo lugar do Brasil tem bastante, aqui em São Paulo o pessoal está comprando muito esse carro. E o que eu vou fazer é basicamente não uma comparação, porque não existe comparação entre um carro e outro, mas o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou falar um pouco por que eu não traria uma F8 frente a uma SF90 Stradale. E basicamente o motivo para eu fazer esse vídeo é o seguinte, eu não vou aqui trazer tantos detalhes sobre o carro, porque tá repleto de vídeo no YouTube, a proposta do canal é ser um pouco diferente dessas coisas, é trazer um pouco mais de uma abordagem diferente. E quem tiver interessado no conteúdo único exclusivamente sobre a F8 Tributo, sobre a SF90 Stradale, eu vou deixar aqui no card para vocês alguns vídeos que eu usei para fazer a minha pesquisa e também alguns vídeos que eu considero interessantes para você conhecer um pouco mais sobre o carro. E é o seguinte, o que é a SF90 Stradale? Pessoal, a SF90 Stradale dizem algumas reportagens, dizem alguns, digamos assim, alguns veículos de comunicação automobilísticos que ela é a substituta da LaFerrari. Eu discordo em partes. Por quê? Porque a LaFerrari, ela abriu uma geração diferente, o 918 e a McLaren P1, eles entraram como sendo considerado hypercar, ou seja, eles são hipercarros e eles foram criados basicamente usando tudo que tinha disponível na corrida e trazer para as pistas, para que os gentleman drivers, que seriam as pessoas que não são pilotos profissionais, mas tem um carro desse e bota na pista, tem a mesma sensação de um carro de corrida. Então, quando a gente fala de LaFerrari, a gente está falando de um motor V12 trazido da Fórmula 1, junto com motores elétricos e tudo mais. E então, assim, é um carro diferente. Porém, o mais próximo que você pode ter disso, em se tratando de Ferrari, é justamente o SF90 Stradale. Porém, quais são as vantagens da SF90 Stradale? Porque ela não é uma edição limitada, então isso reduz bastante o custo. E ela não tem a proposta de tomar o lugar da LaFerrari. Então, assim, são coisas diferentes e a gente falando sobre os detalhes delas, a gente tem o seguinte, a LaFerrari ela tem um motor V12 frente a esse F90 que tem um motor o V8 4.0. E muita gente pode dizer que é um motor diferente da 488 pista, que é a mesma que equipa a F8 Tributo, e não é. Na verdade é o seguinte, ele não é um motor diferente, ele é basicamente o mesmo motor. A diferença é que o motor da 488 pista, ele era 3.900 e alguma coisa cilindradas, 3.000 litros, né, no caso, seria 3.000 centímetros cúbicos e qualquer coisa. O da SF90 Stradale, ele tem 90 cilindros cúbicos, cilindradas, centímetros cúbicos a mais, então, ou seja, seriam 3.9 e alguma coisa e agora é um 3.990, basicamente um 4.0 V8 biturbo a combustão, e isso a gente está falando do motor, obviamente a combustão, como eu falei, e a SF90 Stradale ela tem um plus, que seria dois motores elétricos dianteiros nas rodas dianteiras e um motor elétrico central. Ou seja, ela tem 3 motores elétricos, somando tudo isso, para não entrar muito em numeração, que não é bem a ideia, 1.000 cavalos disponível para estúpidos
2,5 segundos de 0 a 100. Ah, mas carro por aí faz 3. Mas você diminuir 0,6 segundos no 0 a 100 já é muita coisa. É coisa perto de Bugatti Veyron, que é outro carro que foi focado para velocidade. E o número que mais me impressionou não foi nem esse, foi a questão de ele fazer de 0 a 200 em 6 ponto qualquer coisa. Se você tirar os 2,5, são basicamente 4 segundos e meio, 5 segundos para você partir de 100 a 200 km por hora. E isso é um número muito, muito absurdo. Porque vamos pensar no seguinte, se você pegar os 6,5, tem carros hoje que são considerados canhões, carros que são considerados estúpido de performance. E isso aqui eu não estou falando de super carro não, tá gente? Eu estou falando de carro mais palpável na nossa realidade. Quando eu digo a nossa, porque eu não tenho condição de comprar uma Ferrari, mas eu gosto, então eu vou falar sobre ela. Então assim, 6 segundos e meio para você ir no 0 a 100 não é uma coisa ruim. Se você for ver, tem carros aí que para chegar nisso tem que mexer bastante. Agora imagine que antes de 0 a 100 você está, aliás, ao invés de 0 a 100 você está de 0 a 200 em apenas 6,5 segundos. Eu não sei se é 6,5 ou se é 6,6, 6,8, enfim. São 6 segundos e qualquer coisa. E aí o que é legal falar sobre esse carro? 3.200.000 tem aqui no Brasil, na Web Motors mesmo, você compra o F8 Tributo. A F8 Tributo é um carro como qualquer outro, do ponto de vista legal, ou seja, ela não tem nenhum incentivo para quem gostaria de trazer esse carro. Então basicamente você compra o carro, paga uma nota de IPVA e é isso. Agora, quando você compra o SF90 Stradale, por ele ser um carro híbrido, você tem um desconto, entendeu? Você tem um incentivo fiscal, ou seja, o IPVA, eu não vou saber agora exatamente, especificamente, qual tipo de tributo que fica mais barato, porque também não quero falar sobre isso aqui, não quero deixar o vídeo chato, mas é o seguinte, imagine que você vai pagar, sei lá, 280 mil de IPVA no carro desse. Ah, cara, mas o cara é milionário, o cara não quer saber disso. Cara, imagine que você economize por ano isso. Você tem um outro carro. Depois de 2 anos com o carro, se é que você vai passar 2 anos com o carro, porque aqui no Brasil o cara compra um F8, vende com, sei lá, 1.700 quilômetros, eu não sei qual. Não sei se é arrependimento, não sei se foi impulso, não sei se gostam de perder dinheiro simplesmente, ou se é porque o cara compra e depois não consegue pagar o IPVA, ou não quer mais pagar, quer comprar outro carro para tirar foto e é isso. O que eu acho é o seguinte, não vale a pena você gastar todos os anos um valor absurdo num carro para ficar trancado dentro de uma garagem, e isso acontece muito no Brasil. Tem muito entusiasta no Brasil que compra o carro e deixa guardado. Para mim, o carro foi feito para rodar. Ele tem que trazer emoção para as pessoas, ele tem que inspirar as pessoas. Ah, mas o carro é meu, eu faço o que quer. Sim, isso aqui não é um canal de verdade absoluta, isso aqui é um canal de opinião, por isso que chama Carronauta. Não é um canal verdades sobre entusiasta. Então, assim, pessoal, minha opinião. E antes que alguém fale que eu estou criticando o F8, longe de mim. O F8 ele é um carro excelente e eu não estou aqui para falar sobre ele. O que eu estou fazendo é uma simples comparação. Ah, você não teria um F8 frente ao SF90 Stradale, não. Por quê? Eu vou pagar 3.200.000 no F8 Tributo aqui. Detalhe, esse carro, para pegar ele a pronta entrega, você não faz a configuração do carro. Aqui, por exemplo, isso aqui é o configurador da Ferrari da SF90 Stradale. Então, o que acontece? Logo de cara, eu consigo escolher qual tipo de versão que eu quero. Que detalhe, esse carro tem 2 versões, o que eu acho que é um grande acerto. Porque antigamente, esses carros vinham apenas com pacotes. E o que é ruim? Você compra um pacote, monta um pacote de, sei lá, 190 mil reais, 190 mil por uma Ferrari, isso é nada. Enfim, você vai gastar 200, 500 mil reais a mais numa configuração em opcionais para um carro desse, para você vender pelo mesmo preço de um carro que não tem nada disso. Então, assim, são versões, o que eu acho que é uma grande sacada. A primeira versão é a versão Standard e a segunda versão é a versão Aceto Fiorano. Voltando, tem um carro passando aqui, enfim. Logo de cara, o que muda? Muda algumas coisas, obviamente, que, por exemplo, roda, a cor, essas coisas, tudo isso aí você pode selecionar lá, você vai mudando conforme a sua preferência. Mas o que é importante ressaltar nesse carro? Antigamente o pessoal colocava como um pacote diferente e tal, não sei o que, na verdade não era nada, era só um acerto de suspensão, algum, digamos assim, remap, que seria uma forma diferente do mapeamento, que muda no carro, mas não é uma coisa que você diga, meu Deus, vale tudo isso. Se você pagar 5 mil, 6 mil reais, você vai ter, por exemplo,
no acerto, e tem oficinas maravilhosas aí que mexem com esse tipo de carro e pagando bem mais barato do que você pagaria para vir com uma versão diferente do carro. Então, logo de cara, 30 quilos a menos. Pô, cara, mas 30 quilos a menos num carro, 30 quilos a menos num carro desse, que tem um conjunto de baterias, que tem um conjunto elétrico, que é tecnicamente pesado, mas comparado a outros carros, obviamente que quando a gente fala de um carro desse, a gente está falando obviamente, de um carro bem mais leve do que qualquer outro aí que a gente possa comparar. Se não me engano, são 1.500 e qualquer coisa seco. Então, sei lá, 1.650 com todos os fluidos, talvez. Então, assim, logo de cara, 30 quilos a menos. Dá já um baita emagrecimento num carro desse. Segundo, um aerofólio em fibra de carbono. E é interessante, eu vou colocar vídeo para vocês, ele, diferentemente daqueles outros que eles sobem, você está andando com o carro, vamos supor, o carro tá rodando. Aí você tem lá o perfil assimétrico do carro, e aí quando você começa a rodar, geralmente a partir de 100 km por hora, ele faz isso e sobe. Na SF90 Stradale ela é diferente. Por quê? Porque ela tem uma passagem, que ele tem um fluxo de ar, né? Então ele tem uma abertura, o aerofólio está aqui e ele tem uma abertura. O que acontece? Quando você passa de uma certa velocidade, em vez dele levantar, ele já está aberto. Então o que ele faz? Ele fecha. E isso aumenta o downforce. Existem números aí divulgados pela Ferrari de atingir até 350 quilos de downforce a uma certa velocidade que eu não vou lembrar agora. E tem também um acerto de suspensão, que na verdade não é bem um acerto, mas seria aquilo que o pessoal coloca, por exemplo, no pacote M das BMW. Não estou comparando, mas seria isso, são amortecedores diferentes que são trazidos, derivados dos carros de corrida, né, dos GT. E quando a gente fala derivado, isso aí é muito relativo à marca. Por exemplo, o pacote V-Spec no Skyline GTR, por exemplo, é um acerto de suspensão, tem algumas coisas, mas assim, para um GTR é um acerto de suspensão realmente. Para alguns carros, esse acerto de suspensão basicamente é você deixar a suspensão mais dura. Enfim, 4 tipos de condução nesse carro, que eu diria comportado, mais ou menos, tem certeza e aquele por sua conta, que seria você desligando todos os auxílios. E aí, o que é interessante falar também desse carro? Ele tem uma genialidade e ele foi projetado para ser basicamente pioneiro em várias coisas quando se trata de Ferrari. Primeiro, ele é o primeiro carro com tração integral de produção. Mas os motores são elétricos, tá? Não interessa, tração integral. E também, ele é o primeiro carro em produção da Ferrari com tração dianteira. Mas como assim, Lucas? Ele é tração integral ou ele é tração dianteira? Você está falando merda. O que acontece? Esse carro ele tem uma configuração que eu acho muito, muito, muito sagaz da parte da Ferrari fazer isso. Por quê? Tem muito carro desse, e isso a gente está falando, eu vou falar um pouquinho do câmbio, tem muito carro desse que o cara condena, o cara desgraça com o carro manobrando ele na garagem. O cara detona a embreagem, porque não é um carro para você ficar fazendo manobra de vai e vem dentro da sua garagem. E aí onde que mora a genialidade? Você pode usar os motores elétricos para fazer esse tipo de manobra. Então você não usa nada de embreagem, você não usa nada de motor a combustão. No silêncio, na calada da noite, aquele silêncio de 3 da manhã no seu quarto fechado, você consegue manobrar ele até 25 km de distância. E é legal porque você usa só tração dianteira. Então você faz a manobra, a partir de certo ponto você começa a utilizar o motor a combustão, que também é bem interessante porque ele faz isso de forma autônoma quando a bateria está chegando naquele ponto de descarregar. E por que ele faz isso? Porque esse carro não tem marcha ré, o que torna esse câmbio 10 kg mais leve do que o câmbio anterior, que equipava, por exemplo, a 488 pista. Porque como ele não tem uma marcha ré, ele usa os motores elétricos para fazer o reverso. E os motores elétricos vão precisar de bateria, então, redundância, garantia de que você vai conseguir fazer uma manobra com o seu carro. Outra coisa que é interessante falar nesse carro, assim, ainda sobre os detalhes do câmbio, para vocês não ficarem sem informação, é um câmbio sequencial de dupla embreagem, ou seja, trocas muito rápidas, e de 8 velocidades.
E aí, pessoal, outra coisa que também ele começou a iniciar nesse carro, a utilização dos LEDs Matrix. O que seria LED Matrix? Basicamente é uma matriz com vários LEDs para obter um resultado um pouco mais eficiente quando se trata de iluminação. Ah, mas isso é bobagem. É bobagem, mas é apenas um detalhe que eu quero compartilhar com vocês, que foi o primeiro. Então, assim, o que é legal, voltando agora sobre a questão da performance do carro. Imagine que você está subindo, todo mundo aqui que dirige já teve aquela sensação de que você está subindo com o carro, alguma rampa, alguma ladeira, ou vai fazer uma ultrapassagem, e aí você começa a ultrapassar e você vai subindo e você não reduz marcha. O que acontece com o carro? O carro começa a sentir o peso do carro e o motor começa a perder velocidade. Então você tem que reduzir uma marcha para você manter a velocidade, enfiar o pé, enfim. Nesse carro, ele tem um sistema inteligente, que é a questão justamente do AWD, que ele entende quando o carro está perdendo velocidade, porque está pesado. E aí o que é que faz? Os motores elétricos se dão aquele impulso, aquele soco, para o carro para que não seja necessário reduzir a marcha, e você continue mantendo a velocidade, ou mesmo aumentando a velocidade, ele vai entender o que você quer fazer. Então, por que isso é interessante? Primeiro, de novo, questão de embreagem. Porra, Lucas, mas você tá falando em embreagem, o cara que compra um carro desse não tá nem aí. Cara, eu estou falando do que eu acho bom no carro. Estou falando daquilo que pra mim faz a diferença. Tem carro por aí que 60 mil é um disco de embreagem. Então, assim, se você quer ter um carro desse, você tem que, obviamente, pensar nesse tipo de coisa. Porque você não quer um carro que fica o tempo inteiro na oficina trocando embreagem, porque você tá manobrando o carro na garagem para lavar ele. Você entendeu? Então, assim, pra mim faz diferença. E isso é genial. A questão de trazer essa tecnologia, de você não ter que ficar punhando marcha, com licença da palavra, para você ter uma performance mais agressiva. E aí agora vem a closure do vídeo, a conclusão, digamos assim. Por que eu acho que é uma puta idiotice trazer um F8? 3.200.000 você traz um F8 tributo e pega ele aqui da forma que alguém configurou e não a forma que você configurou. Ao passo que com 5,5 milhões você traz um SF90 Stradale. E só nos descontos que você vai ter por ser um carro híbrido, basicamente ele se paga em relação ao F8 tributo. E aí é onde eu levanto a questão para você. O que você prefere? Você prefere pagar IPVA todos os anos de um carro desse? Se é que você vai querer ficar com o carro, ou se você vai fazer como os entusiastas e vender ele lá na Python Motors com, sei lá, 2.000 km rodados? É isso que você quer? Porque se for, cara, fica à vontade, dinheiro é seu. Se o dinheiro fosse meu, eu traria um SF90 Stradale. Por quê? Porque os motivos estão bem claros, estão dispostos aí no vídeo. E novamente, eu não estou aqui falando que o F8 em si é um carro ruim, não, ele é um carro ótimo, o motor dele é super consagrado, afinal de contas é o motor do 488 pista. Mas, como é que eu posso dizer? Se você tem a opção de andar de quarto de milha, você vai andar de Pangaré, por quê? Então é isso basicamente o que eu tinha para falar para vocês. E eu vou colocar para vocês agora um pouquinho do configurador que eu fiz, aliás, da configuração que eu faria, obviamente, se fosse para eu comprar um SF90 Stradale. E eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários a opinião de vocês, o que vocês fariam diferente, se vocês gostaram da cor, de qualquer outra coisa aí. E se você traria um F8 Tributo ou se você traria um SF90 Stradale, beleza? Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Vou deixar vocês aí com algumas imagens e agradeço mais uma vez por estarem aqui. E não esqueça, deixa o like, ajuda demais a gente. Eu fico muito agradecido pelos inscritos que a gente já tem, pelas pessoas que estão seguindo a gente no Instagram. E é isso, valeu, um abraço.